Aos comentaristas e ao fã de esportes, olha só, vamos lembrar que assim que o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista, além daquele discurso do Casares e do Belmonte lá na zona mista do Allianz Parque, o São Paulo encaminhou um ofício à Federação Paulista reclamando da arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza e também do Rodrigo Guarizo, que era o árbitro do VAR. Bem, depois de algum tempo, o campeonato está praticamente acabando, chegou a resposta ontem. O ofício foi respondido pela Federação Paulista de Futebol. No ofício, a federação, através do seu presidente, o Reinaldo Carneiro Bastos, diz que realmente houve erro da arbitragem, reconhece o erro no pênalti marcado no Vitor Roque pelo Arboleda, mas também defende a arbitragem, dizendo que são 2 árbitros com escudo FIFA e que a federação trabalha neste momento para melhorar cada vez mais a arbitragem no futebol paulista. Há um novo pedido de desculpas ao goleiro Rafael pela declaração dada no dia seguinte pelo presidente da entidade, falando que a culpa foi do Rafael e não da arbitragem. Enfim, mandou uma resposta ao ofício, que não é muito comum de acontecer. São Paulo recebeu, encarou como normal a resposta, ainda não se posicionou se saiu satisfeito, se não ficou satisfeito, se esperava mais, se esperava menos, mas enfim, foi feita uma resposta por parte da federação. Então, a partir de agora, o São Paulo deve, quando for prejudicado, intensificar os ofícios para novamente ter as desculpas ou as justificativas da federação em relação aos erros. Ainda repercutindo a eliminação do Paulista, mas claro, já tem que também virar a página, né, Edu? É isso, até por isso eu vou começar essa minha entrada, Bruno, trazendo a palavra no mesmo evento, que foi o da eleição do Edinaldo para presidente da CBF, do presidente Júlio Casares, que lá estava e deu seu voto ao atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ele foi questionado pela nossa reportagem sobre o time montado e sobre a possibilidade de venda de garotos na metade do ano, na janela de meio do ano. Respondeu desta forma. Um calendário longo, com grande dificuldade, mas o São Paulo se reforçou, promoveu meninos da base e nós estamos esperançosos de fazer uma maratona com bom resultado. Isso é uma questão de mercado. Sempre um clube brasileiro necessita venda, ele é recorrente nisso. Então nós vamos estar atentos ao mercado, já vendemos jogadores no começo do ano e certamente no meio do ano, se tiver alguma oferta boa para o São Paulo, boa para o atleta, será analisado. Quem já saiu foi o Eric, treinou pela última vez ontem aqui, acertou com o Vitória, foi emprestado até o final do ano, estava tendo poucas oportunidades com o Zubeldia. Com isso, cresce a chance do Lucas Ferreira, que subiu da base, ser melhor aproveitado pelo treinador a partir do início do Campeonato Brasileiro. Quem está treinando depois de ficar ausente de um jogo-treino é o Caleri, ele fica à disposição para o jogo do final de semana. A dúvida continua sendo o Lucas Moura. Outro assunto fora de campo importante, o empresário Marinax, o grego, já assinou ali um memorando com o São Paulo para investir dinheiro na categoria de base. O memorando é uma espécie de pré-contrato. Agora os últimos detalhes serão acertados. E com esse pré-contrato, o contrato oficial será assinado e provavelmente o Edu Gaspar, que todos nós conhecemos, jogador ex-Corinthians, jogou na Inglaterra, trabalhou na CBF, trabalhou em outros times, que já andou visitando o CT de Cotia. O Edu Gaspar vai ser o representante do Marinax na base do São Paulo, assim que o contrato for assinado. Bruno e Mari. O favorito é a projeção do elenco do São Paulo. Federação Paulista, 10 dias depois, assumiu o erro óbvio e tal. Acho que é uma tentativa. Começar pelo assunto menos interessante, esse aí. Vai ter a final na quinta-feira. O campeonato tem uma mancha que não tem nenhuma flanela que tire, que é essa mancha da semifinal. A federação, eu acho que ela demorou muito, essa é a nota, em que ela fala do lance do Arboleda com o Vitor Roque. E a pergunta é, por que não foi no dia seguinte? Não era tão mais bonito, né? Claro, era mas era mais difícil. Sim. Mais bonito, mais difícil. Agora já passou uma partida, o assunto deu uma esfriada. Provavelmente, daqui a alguns dias o Flávio vai estar apitando pelo Campeonato Brasileiro, provavelmente é outra confederação, outro comando, aliás tem novo comando de arbitragem, mas de fato não foi um erro qualquer, continuo considerando o principal erro desde a era do VAR num jogo importante no Brasil, pelo contexto todo, mas passou, E acho que esse movimento da federação nada mais é do que uma reaproximação do Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente, com o Casares. São Paulo é um sócio importante da federação,
aquela coisa de transformar o campeonato em pré-temporada e jogar com um time alternativo para o ano que vem é mais ou menos Os dois estavam juntos ontem na eleição do Edinaldo, aliás, todo mundo, né? Todos os clubes votaram no Edinaldo, a Série A, a Série B, as federações, é mais um afago no time eliminado, né? Sobre a saída do Eric, acho que é uma questão, eu estava conversando com o Vessone e vendo o presidente do Ceará falando. Não é o Eric. O Eric talvez fosse do elenco atual do São Paulo o jogador que menos desempenhou em 2025. Jogador mais regular, não jogou bem nenhuma partida. O Eric tem no elenco concorrentes jovens da posição, como o Henrique e o Lucas Ferreira, da base do São Paulo. Mas o movimento, e eu venho falando isso desde o ano passado, quando eu entendi o que o São Paulo faria, que é um movimento arriscado, e quando falo o presidente do Ceará, é um bom exemplo. Eu contratei 18. O São Paulo, com o Eric, abre mão do 18º. O São Paulo contrata 4. O São Paulo é o único time da Série A que reduz o elenco drasticamente e não reforça o elenco drasticamente. É um risco que o São Paulo está tomando para a temporada, tentando, ontem eu e o Tirone estivemos lá no Morumbi para entender melhor um pouco a questão do FIDIC e tal. A frase do superintendente do futebol, a pergunta do Tirone foi direta. Quando o São Paulo começará a beber água limpa e terá uma janela de aquisições e não de dispensas? Ele foi taxativo. O Márcio disse o seguinte: se o São Paulo cumprir tudo que está proposto pelo fundo, não fugir das amarras, na janela do meio do ano que vem, a janela do meio do ano que vem, portanto daqui a mais de um ano, o São Paulo voltará a ser competitivo no mercado. Então o torcedor do São Paulo precisa entender que esse ano é penúria, e é penúria. Esse movimento de saída de 18 e entrada de 4 significa o seguinte: um dos 4 foi o Cédric. Estava lá, sem jogar, né? Foi num contrato de emergência, 3 meses. O São Paulo não pagou nada pelos direitos federativos, mas tem a renovação do contrato implícita se ele for aprovado. Foi aprovado. Para entrar o Cédric, tem que sair o Lisieiro e o Eric. Esse é o São Paulo. Nenhum clube está nessa. E a questão não é a saída do Eric para aproveitamento de 2 jovens da base nessa posição. É dilacerar um elenco reserva. Essa foi a alternativa que o São Paulo encontrou, reforçar o time titular, esvaziar o time reserva e apostar nos jovens. Todos esses jogadores, praticamente todos que saíram, foram úteis em algum momento do ano passado. Não fundamentais, mas foram úteis. Então é uma alternativa de risco que é preciso ser explicado ao torcedor toda vez, para o torcedor entender que esse ano vai ser o time que mais cautela terá e menos investirá dos 20 clubes da Série A do brasileiro. Não é menos do que o Palmeiras, co-irmão, e que o Flamengo. É menos que o Ceará. É menos que o Juventude. É menos que o Fortaleza. Então, essa é a temporada do São Paulo, que vai começar agora com frente tripla e com menos 18 jogadores, mais 4. Né? Então, essa é a situação. Como a torcida do São Paulo já não aguentava mais o Eric, que quer a base e tal, vão subir os caras da base. Mas aí os caras da base vão ter que jogar de uma forma ou de outra. Não vai ter essa... Estão prontos? Estão não sei o que lá? Então, vai ser, provavelmente, o Lucas Ferreira, o substituto do Eric, já no banco contra o Sport no sábado. O que me parece que o movimento do Eric isoladamente não é ruim. Exatamente, esse não é ruim mesmo. Isoladamente. Estou liberando o Eric, que não acontece nada com ele aqui, e vou abrir espaço para a base. Está perfeito. O movimento dele é que ele vira o 18º. Ele é uma coisa muito maior nesse movimento. Né? De lado de campo, saíram. Vai ter a saída do São Paulo? Vai ter as saídas do São Paulo neste ano. Não são os 18 que você falou, porque não, tem porque alguns alguns já estão lá fora. Mas, olha lá. Só de lado de campo. Então, eles estão aí, né? De lado de campo.
o William Gomes, o Eric, o Wellington Rato jogaram, e o Michel também, muitas vezes pelos braços do Zubeldia, jogou do lado de campo. Saíram 4 jogadores que podiam cumprir essa função, né? 4 jogadores. E tem uma situação, né, Vessone? De alguma forma, fora o William Gomes, foi uma venda, você reforça o adversário, certo? Então, 2 desses caras estão no Bahia, 2 estão no Vitória. E assim é, né? Então, aí temos 10, mas no total são 18 que saíram da folha de pagamento do São Paulo. Não tá aí, por exemplo, o Jamal Liu saiu esse ano. Né? Tipo, outros caras. Que era, aliás, já é uma janela com esse propósito. Dívida do São Paulo foi para 900 milhões, é o balanço atual. Nós tivemos acesso ao número ontem, 900 milhões. E o FDIC começou a rodar. O São Paulo vai começar, aos poucos, a respirar na questão da dívida. Agora, investimento no futebol. É isso, é o clube que vai reduzir 1,5 milhão a folha de pagamento do seu time de futebol. Nenhum time está reduzindo a folha de pagamento dos 20 clubes da Série A. Pelo contrário, é um movimento arriscado, é um ano arriscado. A minha dúvida, se entrar ou fechar o acordo com o Grego lá, o aporte inicial, aquela pancada, pode ser usada para contratar jogador? Não, ninguém sabe. Exatamente, não exatamente, não é essa, é um investimento da parceria com o Grego, é a parceria para a base, para fomentar a base, para contratar mais jogadores da base. Sim, mas ele daria um aporte inicial, lembra? E esse para aporte... base aumentar o seu poder de investimento, né? Dentro Vocês, de na conversa, eu assisti uma parte, mas não toda, vocês descobriram como fica o pratrás-mente da base, se o Grego vai indenizar o São Paulo? Não, essa é uma boa questão. São detalhes que Não mesmo o Márcio não soubia dizer. Essa é uma questão, e foi o que ele falou, a parceria com o Grego, de tão polêmica, não está nem formatada ainda e apresentada ao Conselho, é um assunto que só o Casares está tratando. Entendi. Ele soube falar sobre o FDIC, soube falar sobre as dívidas, Sim, soube falar sobre... Eu achei interessante, eu achei um dirigente bem centrado, né? Bem diferente dos dirigentes de futebol, eu gostei da forma firme como ele falou. E tem uma situação ali que me saltou os olhos, que me chamou a atenção, foi quando ele diz o seguinte, aliás, comparando a fala dele com a sua, quando você fala assim, nenhum dos outros 19 vão fazer, o que está embutido nisso, na tua fala? É o quê? Tá errado? Não. Tá certo? Não, é um caminho. É para fazer? Não, eu acho... Não deveria fazer? Eu ia perguntar isso para você, mas acho que é uma boa pergunta. Na tua fala. Não, eu acho que tem que fazer. Eu sou mais essa tentativa do que o calote ou de uma SAF. Entendi. É isso. Porém, é um risco muito grande quando você está na contramão dos demais. Uhum. Por que eu pego? Quando o Flamengo... O Tironi defende tanto isso que eu acho que ele tem que empunhar uma bandeira. O São Paulo está flamengando. Porque ele gostava de usar esse... Uhum. Porém, quando o Flamengo flamengou, o cenário do futebol brasileiro era muito diferente. O tipo de investimento dos muito rivais, menos dinheiro. muito menos concorrência. Uhum. Então, é super arriscado. Então, acho necessário, mas arriscado. Pois é, mas é a uma pergunta fala, situação se o São Paulo não seguinte, faz isso, faz o quê? Essa é a minha pergunta. Não, então não. Essa Não é o que momento, a gente vai continuar Bom, do jeito que está. o que eu O São Paulo gostei continuou do também jeito que está no último ano e que aumentou não a dívida. foi o fundo, só para entender, porque parece que o fundo é o vilão. Isso, bom Não ponto. foi o fundo que impôs metas e resultados. Foi o São números. Paulo. Foi o Foi próprio São Paulo. São Paulo. Então os caras estão sabendo o que estão fazendo. Isso me deixaria um pouco mais tranquilo. E é inevitável. O São Paulo fazendo isso agora, ele sairá na frente dos outros daqui 1 ano e meio. Gente, não tem. Desde que dê certo. Não tem como dar errado. Não. Se mantiver as metas. Se mantiver as metas, o time fizer uma boa campanha esse se o time ano, não Se a patinar. parceria na base der certo, Aí para fomentar mais jogadores. Então, São coisas casadas. São atitudes, a meu ver. Tira a base que eu não entendi nada, eu não sei nada ainda. Ninguém sabe direito. Então, eu não vou dar pitaco. No mundo... então, o cara vai pôr dinheiro lá, eu sempre fico doido com essa história. O cara vai pôr dinheiro, eu vou pôr o dinheiro na mão do Vessa. E aí? Então, mas Dinheiro. a Não é que eu vou pôr o dinheiro lá e... É dinheiro, eu quero retorno. Como é isso? Como funciona? Então, vamos tirar a base, vamos olhar
Eu sei que elas estão interligadas porque no momento da entrevista ele fala assim, vocês deviam ter tirado uns trechinhos para pôr aqui. Boa entrevista. Aí tem um momento que ele fala assim, esse é o círculo virtuoso. Quer dizer, a base com fomento, com recurso, processos modificados, ele fala sobre isso. O scout, metodologia modificada, vai dar para você ter 200% de lucro em cima de um jogador médio, fora o extra classe, que esse aí o lucro é maior, ou não, se você está muito preso quando traz o jogador. Às vezes você abre mão de ter uma fatia maior do jogador, para ter o extra classe. Então, é uma vitrine, você vai ganhar um dinheiro nele, talvez até ganhe menos do que negociar um jogador mediano. Esse é o caminho, não há outro caminho. Não há outro jeito. Essa é a discussão que se coloca. Você entende? O Corinthians vai ter que buscar isso em algum momento, porque não há outra saída. Perfeito. Só a prova do que você está falando, a opção, aí é o departamento de futebol, tem um orçamento restrito, tem que economizar X por mês na folha de pagamento, mas é o departamento de futebol que escolhe o que fazer com esse orçamento. Então, por exemplo, se o departamento de futebol de São Paulo não quisesse contratar o Oscar, talvez o São Paulo pudesse ter mantido 3 jogadores em vez do Oscar. 3 médios. Aí não teriam saído de 18. Não, é uma escolha, é risco, é verdade. É uma escolha. Agora, eu também acho, nesse aspecto, eu não estou dizendo que eu sou contra, eu só estou dizendo que essa é a realidade. Quando você for comparar o que o São Paulo está fazendo com os demais. É uma atitude arriscada por um ano super complicado. Um ano de maior número de partidas num time de futebol, como todos estamos falando. Vai acabar 22 de dezembro. Está começando agora, hein? Não é o Paulistinha, não. Está começando agora a aventura, né? Porque lá em Córdoba vão estar os meninos no banco, né? Vão estar os meninos no banco. Não vai estar o Rames no banco, não vai estar o Luciano no banco, não vai estar o Galopo no banco, não vai estar o Rato no banco, não vai estar o Rafinha no banco. Vão estar os meninos. É isso. É risco. É arriscado. É de Então, fato. mas assim, seria menos arriscado se o São Paulo tivesse mantido todo mundo que estava lá? Talvez até seria, porque no Brasil ninguém paga ninguém, vai andando aí, vai empurrando a roda. Entendeu? Tem esse lado. Tem esse lado. Não sabe. Não sei assim. A gente acha. O Vessone não concorda então, com isso. Mas qual o risco disso? O que é mais arriscado? O São Paulo passar esse ano aí que ele vai ficar com a corda no pescoço, ou o futuro do Santos? Ou o futuro do Corinthians? Para o São Paulo é diferente do Corinthians. Desculpa, Vess. Se você mantém isso daí, também não está sendo suficiente, né? Os players estão muito mais fortes que você. Não, então. Né? Se você mantém assim, do jeito que você está falando, o Wellington Rato... exatamente, exato. Você não está tendo força, você ainda está... Você vai manter o Wellington Rato, você brigar com o Palmeiras e com o Flamengo. É isso, está difícil já, entendeu? Sim. Dessa maneira já não está fácil. No mínimo você tem uma alternativa para... É só para deixar claro, o São Paulo fez o ano que fez o ano passado com a dificuldade do segundo semestre, o São Paulo não pôde investir no segundo semestre. O ano de jogar quartas de final da Libertadores, chegar entre os 6 do Brasil, porque a questão é brasileiro. Copa, você tá com o time titular do São Paulo sem cara, é como você falou. Jogar 38 rodadas do Brasileiro para chegar entre os 6, com esse tipo de investimento, com esse elenco curto, é difícil. Se o São Paulo conseguir... Eu vi ele já fez os palpites do Brasileirão, que os potinhos. Onde está o São Paulo? Está na primeira parte da tabela ou na segunda? Não, tudo bem, mas São Paulo, imaginar para que ele estivesse na primeira. conseguir Libertadores, zona de classificação, por ano que vem com esse elenco, só milagre. Só milagre. Só milagre. Se não tivesse contratado esses caras, Só milagre, Oscar, só milagre. Tivesse a turma do ano passado. O São Paulo não contrata ninguém, não perde ninguém. O tivesse elenco do ano passado era suficiente para devolver o São Paulo a Libertadores, a 6 primeiros. Mas se você cai cedo na Copa, eu acho que se o brasileiro você sustenta bem. Mas você tem o outro lado que é cair cedo na Copa. O time do São Paulo titular, ele é mais velho, mais caro para ganhar alguma coisa. Então a mobilização... O que aconteceu quando o São Paulo caiu da Libertadores ano passado? Deprê total. Os caras nem passaram, não é foi o Corinthians, os caras nem cruzavam a rua. Mas ia ser muito diferente disso? O São Paulo ia ganhar o Brasileiro se ele tivesse... Não é ganhar o Brasileiro, é jogar na zona da Libertadores do Brasileiro. Tá bom, então... O São Paulo não tem elenco para isso, hoje. Não tem elenco Não tem elenco para isso. Mas, é o que eu tô falando, se cai cedo nas Copas, o que é horrível, obviamente, claro, é óbvio, mas eu digo, a semana de Sul-Americana e Libertadores
esses caras estão descansando. Não, sim. Você passa a ter um time para suportar o brasileiro melhor. Na teoria. Isso, porque cara, não se tá cai falando... cedo na Copa, os caras vão fazer o boneco do eu lá sei. no Morumbi. Isso não existe. Isso é tem a outra arriscadíssimo. janela antes da segunda É fase do campeonato. arriscadíssimo, porque você hoje é bem arriscado. Eu entendo o ponto do Arnaldo. Eu acho que o torcedor do São Paulo precisa entender isso. Agora, foi bom o cara dar entrevista e acho que precisa mais comunicação. Sem dúvida. Nesse aspecto. É um ponto falho, porque o que não pode acontecer com o São Paulo, de jeito nenhum, é ficar flertando com o rebaixamento. Exatamente. É o meu pavor. Posso ser bem claro, é o meu pavor. Esses 12 jogos, Exatamente. eles são mais importantes que qualquer um de Copa. Porque eu perguntei pro cara do Ceará. Tá achando a mesma coisa, certo? O presidente do Ceará Assim que funciona. É assim que funciona. Nos últimos anos, e aí a gente, analisando o contexto do futebol brasileiro, arrancar bem te dá uma... A frase do Guardiola é... Segurança... Os 8 primeiros, os 8 últimos. Você ganha e nos últimos você perde. Mas né? diferentemente do Ceará, o São Paulo vai estar jogando o quê na quarta-feira? Libertadores. Então, aí é que tá. Porque me parece que para o torcedor do São Paulo médio comum, o grande olhar é para a Libertadores. Sempre é. Sempre foi. Para querer voltar a ser o que já foi um dia. Sim. Não é isso? Não, a Libertadores eu acho que é independentemente do que acontece. Ok, mas da fase, do momento. Para você voltar a ser o que foi um dia, é preciso que hoje você faça escolhas duras. Certo, perfeito. Decisões difíceis trazem soluções para a tua vida. Esse é o ponto. Decisões fáceis, meu amigo. Você vai colocando tudo embaixo do tapete. Mas que é mais ou menos o que o São Paulo fez até aqui. Dentro do Não, vamos tentar aqui, vamos fazer não sei o quê, vamos tentar aqui. Vai chegar. Aqui vai dar certo. Mas não existe essa compreensão por parte do torcedor do São Paulo. Na cabeça do torcedor do São Paulo. Beleza. O time do São Paulo ainda é fortíssimo, o elenco é ótimo, saíram 18 bagres. E a molecada vai chegar amanhã e vai ganhar a Copa Libertadores. Fecha pra mim aqui. Vocês estão completamente enganados. Tá? Completamente enganados. Os meninos são bons, têm qualidade, mas veja o que aconteceu com o Tchoca. Bastou um descuido, já tiraram, não aparece mais em lugar nenhum, menino. Bom jogador. Então, acho bom você, torcedor do São Paulo, colocar os pés no chão, na realidade. Dou o meu pitaco sobre isso. Eu acho que essa é uma questão que a comunicação poderia poderia ajudar. Claro. Porque se o São Paulo não virar público e não explicar a situação, aí sim, aí vai achar que o time é bom pra caramba, que vai ganhar de todo mundo, vai ganhar do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, que vai atropelar. Agora, eu não tenho dúvida que se a comunicação for boa e fala assim, nós vamos mais ou menos o que foi feito ontem, esse ano aqui vai ser duro pra caramba. A gente não vai contratar ninguém e para tentar chegar no ano que vem em melhor situação. Eu tenho certeza que a torcida entende. Eu tenho certeza. Me parece que a torcida entenderá. Foi um passo importante. Tanto que repetir a sua pergunta aqui. Quando? Porque existia uma assim, talvez no meio do ano já dê para... Não vai ser no meio do ano. Sim. Não vai ser esse ano inteiro. Esse ano tem nem na primeira janela de janeiro, e nem na primeira janela de janeiro. Tudo bem. Então, tudo bem. Mas beleza, então, é isso. Já está no norte das pessoas no meio do ano que vem. Se você tem esse norte, o seu objetivo é o mesmo do Ceará, permanecer na primeira divisão. Tudo bem. Futebol brasileiro. Que seja. Sem correr. Né? A gente não faz isso assim, pelo menos as pessoas mais com noção, não faz isso em casa. Moçada, tá apertado de grana aqui. Não vou. Então hoje não vai ter restaurante o ano inteiro, não vai ter saída, a gente vai ter que dar uma apertada aqui. Beleza? Se a gente sabe o que é isso, a pior coisa é o pai de família não avisar a situação e continuar gastando. Chega no fim, pessoal, quebramos, hein? Bom, a gente vai ter que sair daqui da nossa casa. Né? É o pior. Que é mais ou menos o que vinha acontecendo com o São Paulo. O São Paulo vai anunciar um balanço em que ele fez alguns cortes que deveria ter feito só agora e o balanço está se aproximando de 1 milhão de dívida. Olha como é louco, né? 1 bilhão de dívida. Olha porque fecha 31 de dezembro, né? Olha como a irresponsabilidade custa caro. O que esses caras fizeram lá atrás, praticamente coloca o São Paulo amarrado até 2030. Porque a ideia de renovar contratos hoje, correr o risco, patrocínio, a Bet e tal, não sei o quê. Por que se faz isso? Ora, o
São Paulo precisa de lastro para ter credibilidade e Isso. diminuir a dívida dele. Exato. E o lastro é esse, são contratos que você mostra lá, falando, ó, eu tenho como pagar. Isso. Então vamos alongar a dívida para eu respirar. E aí você começa a respirar. E agora isso tem um risco também. O mercado cai lá na frente, o São Paulo tá bonito. Se o mercado subir, a conversa vai ter que voltar para a mesa. E há gatilhos. Sobre isso a tem respeito gatilhos, né? Entendeu? São Paulo também se Então, preparou. assim, Então, me parece, depois de ouvir, que a diante ideia é boa. de tudo isso, tem uma megalomania do Casares que é mexer com o estádio agora. Não é hora. Claro que não. Não é hora, claro que não. Veja o que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo. Sim. Aliás, a gente esteve lá no Morumbi ontem. Porque o estádio é velho, porque isso aqui é um estádio com um monte de coisa dentro, tem vida durante a semana. Deixa o estádio do jeito que depois tá. você resolve. Essa Depois coisa mexe nisso, quer dizer, que são aqueles... Se eu não me engano, o Casares falou sobre isso. Ganhar um título importante, melhorar a base e a reforma do Morumbi. Título não. Não, lá atrás, que era tirar da fila, lembra? Isso ele fez. Primeiro mandato. Primeiro mandato. Segundo mandato. Equacionar a dívida com o fundo. Incrementar reinventar a base com a sociedade, projeto centenário, que pode ou não envolver o estádio. FPF admite erro em pênalti e envia documento ao São Paulo. A Federação Paulista de Futebol, FPF, enviou um ofício ao São Paulo Futebol Clube, admitindo que houve um erro de arbitragem no pênalti marcado para o Palmeiras, que resultou no único gol da partida na semifinal do Campeonato Paulista 2025. Erro de arbitragem na semifinal. O lance polêmico aconteceu no primeiro tempo, quando Vitor Roque se chocou com Arboleda dentro da área. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou a penalidade, e Rafael Veiga converteu para o Palmeiras. O VAR, comandado por Rodrigo Guarizo do Amaral, não recomendou a revisão do lance, o que gerou revolta na diretoria são paulina. Após críticas públicas e um ofício enviado pelo São Paulo, a FPF reconheceu o erro e afirmou que o árbitro deveria ter sido chamado para revisar o lance no VAR. A FPF entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada. Resposta da FPF e promessa de melhorias. No documento, assinado pelo presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, a entidade lamentou o erro, mas reforçou a integridade dos árbitros envolvidos. Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo do Amaral, que detêm escudos FIFA e atuam em competições nacionais e internacionais há anos, são íntegros e, assim como qualquer ser humano, sofrem a cada situação de equívoco causada. A federação também prometeu investimentos e melhorias na arbitragem, destacando que em 2024 foram investidos mais de 6,5 milhões de reais na qualificação dos árbitros. Além disso, o presidente da FPF pediu desculpas ao goleiro Rafael, após uma declaração mal colocada sobre o lance do pênalti. Revolta do São Paulo e possíveis desdobramentos. A diretoria do Tricolor ficou insatisfeita com a arbitragem e cogitou não escalar seus titulares na próxima edição do Paulistão como forma de protesto. O clube ainda estuda tomar medidas para evitar que erros semelhantes prejudiquem a equipe no futuro. Se inscreva no canal e deixe seu like.